Quando serão pagos os precatórios de 2023? Esse tema é o seguinte, galera. Agora, final de abril, ali dia 28, última sexta-feira do mês, o Conselho Federal de Justiça soltou só mais uma confirmação dizendo, olha, vão ser liberadas as verbas aí, 23 bilhões para pagamento de precatórios. Já saíram vários vídeos, a gente esperou aí uns 10 dias para soltar o nosso, a gente analisou todos, uma galera fala uma coisa, outra fala outra, para variar, tema polêmico, tá? Então não dá para saber muita coisa, mas vamos lá comentar sobre isso. Final de abril, saiu a notícia. Quando vai ser pago? Já foi distribuído o valor para os tribunais. Os pagamentos devem sair na primeira quinzena de junho, é o que está dizendo no TRF3, por exemplo. Significa que todo mundo vai receber em junho? Não. Significa que os pagamentos vão começar a ser feitos em junho. Exatamente. Já falei, mas vou frisar aqui. 23 bi entre os tribunais. Ai, Thiago, mas a gente viu o vídeo de vocês que os 2023 não vão ser pagos, só falava de 17 bi. Vamos lá, era uma estimativa do projeto de lei orçamentária anual de 2023. A gente vai trabalhando com o que a gente tem de informação. Até então, projeto de lei orçamentária anual 2023, esse projeto ele era de 2022, quando se, enfim, divulga o orçamento do ano subsequente. E agora começou a ficar mais perto, mais quente as notícias, saiu aí 23 bi. Dúvidas em cima disso? Me ajuda aí, Vitória. Fundef. Fundef são os precatórios dos professores, beleza? Não vamos entrar no tema, história, não importa. Ele tem uma prioridade desde a PEC. A PEC observa que vai ter um teto de pagamento de precatórios lá, e reserva, fala, ó, do Fundef vai pagar no primeiro ano 40%, no segundo 30%, no terceiro 20% e assim por diante. Fundef está dentro dos 23 bi? Esse é um ponto que nós vamos dar uma olhada melhor, a gente vai pegar o texto completo da liberação de valores, da PEC, analisar com calma, porque de maneira muito precipitada, muitas pessoas foram, seja gravando conteúdo, ou publicando sobre o assunto, produzindo um texto. E, na verdade, quando a gente fala de precatórios depois da aprovação da PEC, pessoal, o cenário é completamente diferente. Porque não é só a leitura da PEC em si que virou as duas emendas constitucionais. A gente tem que dar uma olhadinha no texto, tem que dar uma olhada na maneira que cada tribunal vai decidir como fazer esse pagamento, que é um outro ponto. Então, isso também vai ser matéria aí, de repente, para um próximo vídeo, né? A gente grava um vídeo específico só falando sobre esses precatórios aí do Fundef. A Vitória não sabe, nem eu sei. Se você souber, comenta aí, cara, porque ela ajuda a gente. Tá difícil, não tem, tá? Não tem definição, a gente procurou por longos 30 minutos e não achamos nada. Mais um ponto de dúvida e curiosidade. Em 2022, TRF1 e TRF5 pagou praticamente integralmente o que tinha para pagar nas suas regiões. Lembrando, TRF1 pega aí quantos estados? Nossa, vou chutar. 14? 7... Não, TRF1 uns 14. 11, 12 estados. Isso, TRF5 são 6 do Nordeste. Pagou quase na integralidade. Por que eu falo quase? Porque eu não tenho certeza que foi tudo 100%. Mas até onde eu acompanhei tava assim, ó, quase zerou a lista. TRF4 mudou a regra 2 vezes. Primeiro falou que soltou uma lista do que eu vou pagar. Em 2022 isso, tá? Vou pagar isso. A OAB foi lá, puta, chorou pra caramba, não vai, olha, pagou precatório do meu cliente, mas o do meu advogado não vai pagar, que isso, é loucura. Beleza. Aí mudou, entrou umas coisas, outras não, ainda ficou aquele burburinho. TRF2 pagou muito alimentar, mas ficou ainda de fora alguma coisa, e comum também. Mas pagou comum, por exemplo. TRF3, de tudo tinha que pagar, só pagou 55%. Ou seja, outros 45% ficaram de fora. Por que eu trouxe essa curiosidade aqui? O Brasil não tem uma lista única. Isso é um problema. Na verdade, por que está acontecendo essa situação de acordo com a região, né? E aí a gente entra numa sistemática muito complicada, que a depender da região que você mora e do tribunal sob o qual está regido o pagamento do seu precatório, a situação e o momento do pagamento pode variar. Então veja, se até então dependia da natureza, se era alimentar ou comum, se tinha alguma questão de preferencialidade, idoso, deficiente ou doente, agora nós temos um terceiro elemento, que é onde você mora, ou seja, em qual tribunal se originou aquela ação que deu causa aquele precatório que você vai receber. Por quê? Desde o ano passado, quando a PEC foi aprovada, o dinheiro que foi separado para pagamento de precatórios, ele foi separado de maneira desigual. O tribunal que tinha maior volume de precatórios pedido recebeu mais dinheiro. O tribunal que tinha menos recebeu, portanto, menos dinheiro. Cada tribunal tem autonomia para desenhar como ele vai fazer o pagamento desses precatórios. Por essa razão que teve essa disparidade tão grande que o Thiago comentou. E isso gera um problema, porque se você tem um precatório 2023 com preferência ou não,
Para a gente conseguir responder se ele vai ser pago ou não, a gente também tem que observar a qual tribunal ele pertence. Então vejam o problema que é não existir essa lista unificada. E aí tem um texto muito bacana, a gente vai deixar o link aqui, é um artigo do Conjur, foi publicado pelo ex-ministro de Justiça Tarso Genro e o presidente da Comissão de Precatórios da OAB do Rio Grande do Sul, falando justamente do que eles chamam de uma subversão da Constituição Federal. Em nenhum momento a nossa Constituição fala que cada tribunal pode desenhar da sua maneira uma ordem diferente daquela que está na Constituição. Exato. E isso gera um problema, porque os credores ficam sem expectativa sobre quando vão receber. Não existe um lugar para você consultar de maneira nacional e unificada qual a sua ordem de pagamento de todos os credores da União, do INSS que existem no Brasil. E no final do dia todo mundo fica perdido. Ó, só um parênteses, um comentário. É muito louco, né? Nas emendas todas que saíram de precatórios, etc., eles frisam algumas coisas. Então, uma das coisas é, não tá em lei que o tribunal pode decidir blá blá blá. Mas a emenda é bem mais ou menos assim, olha, a nova regra de pagamento de precatório é assim, assim, assado, a ordem, tal, beleza? Aí tem um negócio assim, a responsabilidade por definir o que será pago ou não é do presidente do tribunal. É muito louco, né? Então, porque em tese o presidente deve observar a Constituição. A regra. Aí que tá o problema, né? Quando você já tem uma divisão de dinheiro desigual, você tem um volume de precatórios que nós sabemos, de fato, é desigual. Cada tribunal tem um volume de condenação diferente um do outro. Exato. Mas, no final do dia, quem sai prejudicado efetivamente são os credores. Sempre. Porque um credor de um precatório alimentar do Rio Grande do Sul sai muito mais prejudicado do que um credor alimentar, de repente, da região da Bahia. Vejam que o fato de você residir num local diferente hoje no Brasil vai ser muito determinante para o momento que você efetivamente vai receber o seu precatório. É de São Paulo do Mato Grosso? Joga a moedinha para cima aí, a chance está quase ali, ó. Quem estudou estatística sabe, 50%. Pelo menos se repetir 2022. Então, calma, eu só quis dar um sustinho, mas assim, é o que aconteceu em 2022. 55% dos precatórios foram pagos, gerais, assim, né, do TRF3, e outros 45% não. Por que eu falei São Paulo, Mato Grosso do Sul? Porque é a região que pega o TRF3. Então, é muito louco, né, galera? A gente tem aqui, então, soltando as emendas constitucionais, as regras, várias entidades confirmando os entendimentos, notícias novas. O valor está liberado, não é um valor que estava na peloa, Fundef entra, não entra, artigo do Tarso Genro já lá dizendo, cara, uma loucura, né? A ordem diz que o superpreferencial primeiro, mas o superpreferencial de São Paulo às vezes não vai ser pago e 100%, inclusive não superpreferencial do TRF1 é pago. 100%, cara. Tô falando de comum também, que teoricamente não era para ser pago agora. Não quero deixar mais interrogações na vez de vocês, mas é muito louco. Então, pensem bem aí, joguem dúvidas, coloca o caso de um por um e tal, a gente vai respondendo todos, sem exceção. Por último, só relembrando, né, que é só uma curiosidade. No projeto de lei orçamentária de 2023, que saiu lá em setembro de 2022, tinha assim, um texto bem bonitão dizendo que nenhum precatório que saísse com o vencimento para 2023 seria pago. E agora a gente já está vendo algumas coisas diferentes. Então, você viu que a gente tem um vídeo que a gente fala que não ia ser pago. Agora, se conseguir obedecer à regra dos superpreferenciais alimentares, há chances de que uma boa parcela dos precatórios de 2023 sejam pagas até o limite de 180 salários mínimos. Porém, vamos lembrar de uma questão capciosa. Sim, tem um porém aqui. Se não tiver um porém, eu não sou advogada, né, gente? Tem um problema grande em relação aos superpreferenciais. Quando foi disponibilizado esse orçamento de 22,3 bi, muitas pessoas que tinham precatório de 2023, idosas, deficientes ou com alguma doença grave, falaram e deixaram até nos comentários, olha, então o meu vai ser pago, porque 22 bi é dinheiro, né? Uhum. Bom, a primeira coisa é, só de 2023 tem mais de 60 bilhões para serem pagos. Então veja que esse dinheiro não representa praticamente um terço. Outro detalhe importante, a PEC dos precatórios ensejou ali uma mudança na regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho de Justiça Federal sobre como seriam pagos precatórios preferenciais. E a regra que ficou definida é: todos os anos do dinheiro que for reservado para pagamento de precatórios tem preferência sempre os superpreferenciais. Então,
basicamente esse ano, o que vai acontecer? Se tiverem precatórios de 2022 super preferenciais, que não receberam nada no ano passado, nada, absolutamente nada, entrará nesse orçamento de 22,3 bi. E o que sobrar? O que nós vamos fazer? O que os tribunais irão fazer? Eles vão pagar as parcelas super preferenciais de 2023. Ah, mas e se eu tiver um precatório alimentar 2023, mas eu não tenho super preferência, eu sou jovem, não tenho nenhuma doença, né? Não tenho nenhum direito ali a uma super preferencialidade. Sinto lhe dizer, mas existe um risco muito grande de você não receber. Porque os economistas, né, que tiveram acesso ao texto e à lei do orçamento para analisar, né, esse passivo e o ativo, chegaram à conclusão de que muito provavelmente esses 22,3 bi não serão suficientes até mesmo para pagar os precatórios super preferenciais de 2023. Se nem os super preferenciais que o Thiago mencionou, que estão lá no topo da fila, serão integralmente pagos, imagina os alimentares que estão em segundo lugar. Imagina os alimentares acima de 180 salários mínimos. E os comuns, então, nem se fala. Esquece. Quem tem precatório comum, pessoal, 2022, 2023, 2024, realmente vai precisar pensar numa alternativa. Porque não existe perspectiva nenhuma de pagamento para esses ativos. E aí, colocar uma pimentinha aqui. Se você for de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, tudo que a Vitória falou agora, você escreve assim e só cobra. Falou e não foi isso, blá blá blá. Beleza, vamos saber ao longo dos meses de 2023. Agora, se você é da Bahia, será que o cara vai receber um comum? Acho difícil. Os comuns realmente, depois da PEC, ficou ainda mais claro que não vão ter prioridade nenhuma de pagamento. Mas, pô, em 22 recebeu tudo, TRF1, TRF5, até comum. Mas, na minha opinião, pelo que a gente tem visto do orçamento que tem sido reservado, cada ano que passa, o volume de dinheiro que é separado para pagamento de precatórios tende a diminuir. Pronto, respondeu o que eu queria. Lembra que ela falou ativo, passivo? Passivo é o que tem pra pagar, galera. Respondeu o que eu queria. O que acontece? O passivo ficou desse tamanho e o ativo desse tamanho. O ativo que é? A grana é pra pagar. Então tem um TF5 que ano passado pagou tudo. Esse ano saiu bastante coisa. Há chances de que, olha, tem tudo isso pra pagar e tem tudo isso aqui de grana pra pagar. Beleza, tchau. Se não tiver, tem só isso daqui. Cara, o que vai encaixar? Putz, só vai pagar isso daqui. Bom, galera, esses foram os temas de hoje. O tema de hoje. Curte, não curte, reage como você quiser. Pode criticar também, viu, pessoal? Por favor. As críticas são importantes. Se você tem um posicionamento contrário, deixa aqui nos comentários. A gente realmente quer abrir espaço para o diálogo. Manda. A gente faz tudo aqui. Compartilha com quem você achar que é interessante. E tem outros canais, depois a gente vai indicar também, que tem bastante conteúdo relevante, tá? Outros vídeos nossos contatos estão aparecendo o tempo inteiro no vídeo, tem uma geral. Se precisar, liga pra gente. Agora a gente tem nosso canal do WhatsApp oficial, nosso 0800, não estranhe, é um número muito diferente, mas tem aqui pelo menos umas 30 pessoas para atender e tirar dúvida de vocês. Advogados, pensem bem. A Vitória já falou nos outros vídeos, agora eu vou falar. Você tem uma carteira aí de clientes que vão começar a dar dor de cabeça. A gente faz conta junto, vê se vale a pena antecipar ou não. Se tem proposta de outros lugares. Cara, manda. Na pior das hipóteses, ou aliás, na melhor do seu caso, eu vou falar, porra, como a gente fala aqui, tá? Baita proposta. Se o cara vai cumprir isso daí, antecipa com ele. Hoje é a melhor coisa a se fazer, assim, sem sombra de dúvidas. Tá bom? É isso, obrigadão. Valeu, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima.